Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção às Doenças Profissionais e às Doenças do Trabalho. E nesta aula nós vamos abordar o item 5.1 do seu material e vamos falar sobre a introdução aos distúrbios musculoesqueléticos. Quando você ouvir falar de distúrbios musculoesqueléticos, entenda que tem uma gama de distúrbios bem grandes no ser humano. E tendo, obviamente, uma relação direta com questões musculares, questões articulares, de articulação, e questões também ósseas. Então nós podemos ter alguns tipos de alteração osteomusculares de maneira em geral em diversas partes do corpo. E nesse sentido, nós vamos então compreender de maneira em geral essa introdução a esses distúrbios osteomusculares. É importante entender então que esses distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, eles abrangem uma ampla gama de problemas relacionados à saúde. E na grande maioria das vezes existe uma associação entre o trabalho repetitivo e o trabalho extenuante, ok? Um excesso de trabalho, um excesso de carga, um excesso de peso, um excesso de jornada, um excesso de movimentações. Então, geralmente existe uma relação intrínseca com esses fatores. Esses problemas de saúde, eles vão desde o aparecimento ou desenvolvimento de um desconforto, quanto a aparecimento de dores menores, como um incômodo leve, que não vai fazer com que exista um incômodo maior, ou esse paciente ou o trabalhador ficar apresentando algum tipo de ansiedade, ou até mesmo queixando sobre isso. Até mesmo condições médicas mais graves que podem levar, por exemplo, à incapacidade permanente ao trabalho. Todos os anos, no mundo, milhões de trabalhadores, por exemplo, na Europa, são afetados por lombalgia, distúrbios do membro superior relacionado ao trabalho. No mundo inteiro, nós temos, por exemplo, professores que executam aquela atividade de ficar lá escrevendo na lousa, apagando a lousa, escrevendo na lousa, apagando a lousa. Então, de maneira histórica, nós temos problemas em ombros, ok? Bursites, problemas inflamatórios, problemas osteomusculares relacionados ao ombro. Nós temos também trabalhadores que fazem movimentação de carga, desenvolvendo lombalgias também, dores ou também agravos relacionados à região lombar. Nós temos a manipulação de cargas em excesso, por exemplo, com fatores relacionados ao desenvolvimento de hérnias de disco. Nós temos a movimentação também relacionada a problemas de bacia, e aí vai indo. Nesse tipo de sentido, então, nós temos uma relação bem ampla com essas questões de movimentação em excesso, carga em excesso e excesso de repetições ligado aos distúrbios osteomusculares. O primeiro, ele está associado principalmente ao manuseio manual, enquanto os demais fatores, os principais fatores de risco, para os últimos, por exemplo, estão associados à repetição, como a gente está falando aqui, principalmente das lombalgias e doenças do nível superior, membro superior. É importante então que a gente compreenda que atualmente nós temos uma linguagem específica que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, DORTs, e elas têm sua relação com o trabalho de membros inferiores e também reconhecidos como distúrbios que podem estar associados à atividade ocupacional. Então, de maneira em geral, a LER e DORTs, como a gente encontra na literatura, atualmente chamamos de DORTs, elas têm sua relação com o ambiente de trabalho porque realmente as atividades que são desenvolvidas favorecem o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares. Apesar de existir uma variedade muito grande de ações, de atividades e também de gamas de doenças desenvolvidas, esse esforço que é feito pela área de prevenção, pela área de ergonomia, pela área de engenharia de segurança, pela área de saúde ocupacional, ele é importantíssimo para tentar controlar, para tentar também incluir mudanças na engenharia local, no ambiente, no layout, nas tarefas, para se prevenir o desenvolvimento de doenças osteomusculares. É mundialmente conhecido o desenvolvimento de aumento ou lesões no túnel de carpo justamente aos trabalhadores que trabalham ou trabalhavam com digitação. Então é importante ter algumas relações porque os setores que trabalhavam com muita digitação, que trabalhavam também em escritório administrativo, que trabalhavam em call center, também fazendo digitação, além do atendimento, tinham sim e ainda têm um histórico importante relacionado a essas questões osteomusculares de punho e mão. É importante então entender que, como existe esse fator, é importante que
façamos ações de prevenção nesses ambientes de trabalho. Essas ações organizacionais, essas ações podem ser tanto a alteração no layout, alteração de equipamento, pausas mais frequentes, alteração também na organização desse trabalho, substituição daquela tarefa por alguma outra tarefa, automatização de algumas tarefas, por exemplo, se for possível, e nesse sentido até mesmo programas de treinamento de método de trabalho. Os distúrbios osteomusculares eles vão ter essa relação mais diminuída quando existirem essas possibilidades de ações preventivas. É importante também que a gente compreenda que os problemas de saúde que afetam os músculos, tendões, ligamentos, cartilagens, sistema cardiovascular, nervos e outros tecidos moles, como a articulação, por exemplo, fazem parte dessas questões de lesões do sistema osteomuscular. Elas são causadas ou também são agravadas principalmente pelo próprio trabalho. Então, às vezes o trabalhador ele ingressa no ambiente de trabalho, naquela empresa, ele já tem previamente algum tipo de lesão osteomuscular. E às vezes a atividade que ele vai desenvolver pode agravar a lesão que ele já tenha pré-existente, por exemplo. E essas questões podem afetar extremidades dos membros superiores, pescoço, ombro, região lombar, membros inferiores, ou seja, pode acometer lesões em várias partes do corpo. Efeitos gerais à saúde. O principal problema à saúde relacionado ao trabalho afeta os trabalhadores, principalmente na Europa de maneira histórica, são as DORTs relacionadas ao trabalho. Professor, e no Brasil? A mesma coisa. O indicador ele é parecidíssimo. Ele muda de país, é como se mudasse de endereço. É a mesma lógica, as DORTs também estão relacionadas, porém nós temos aqui no Brasil indicadores bem mais pouco expressivos porque não temos notificação das doenças relacionadas ao trabalho de maneira expressiva, ok? Esses distúrbios eles são comuns tanto em setores de atividade, mas na agricultura também, como construção e outros setores também são mais afetados. É importante entender que entre essas doenças ocupacionais, a de maior ocorrência é encontrada no diagnóstico também de problemas osteomusculares. Ao olhar para essa lista, literalmente, de doenças que estão relacionadas a questões osteomusculares mais especificamente, as doenças mais prevenientes registradas são a síndrome do túnel de carpo e as doenças devido ao excesso de treinamento, por exemplo, nas inserções musculares e também tendinosas. Então, de maneira em geral, você pode compreender que o ambiente de trabalho ele pode favorecer também, a cadeira pode influenciar também, a cadeira com a falta do apoio de braço pode influenciar, o teclado ou a mesa também não projetados para o tamanho daquele trabalhador pode influenciar, o monitor que não tenha regulagens pode influenciar nessas questões osteomusculares. Bem, nós vimos então, nesta aula, o item 5.1 do seu material, uma introdução aos distúrbios osteomusculares. Então a gente conseguiu compreender alguns tipos de indicadores fora do Brasil e comparamos também alguns indicadores dentro do Brasil e realmente não temos indicadores expressivos do Brasil para demonstrar que esse comparativo com outros países. Mas sim, existe esse afastamento, existe esses agravos, mas num número bem mais expressivo e principalmente ligado às questões de subnotificação, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.